Ora, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Eu sou a Ana Regina Ramos e bem-vindos a mais uma edição do Remata à Conversa. Pedimos desculpa, no entanto, pelo atraso para começar esta emissão. E entretanto, nós estamos com mais uma edição do Remata à Conversa em direto do Instagram e também do Facebook. Vamos falar um bocadinho sobre o balanço que o Eduardo Carvalho tem aqui para nós acerca da época 2019-2020. Já conseguimos colocá-lo aqui também em direto no Instagram. Olá, Eduardo. Olá, Ana. Olá, Ana. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes e especialmente a todos os que amam o futebol, para além de todas as polémicas. Ora, então, como eu disse, ainda agora vamos falar acerca do balanço da época, os teus comentários acerca disso, como é que achas que foram as equipas ao longo deste período. E eu começava exatamente por te perguntar se o balanço que fazes da época 2019-2020 se é positivo ou negativo. Ou mais ou menos, também pode ser mais ou menos, eventualmente. É assim, é complicado nós fazermos um saldo, uma análise global, preto ou branco, e só termos aqui palavras positivas ou negativas relativamente a toda esta época. Uma época que foi muito intensa, que, como sabemos, foi particularmente difícil e atípica para as equipas, porque atravessámos uma pandemia como não há memória, pelo menos para as pessoas da minha geração, e de facto isso condicionou tudo o que se veio a passar, o que veio a acontecer neste campeonato, sobretudo neste fim de campeonato, porque partiu esta competição em duas, com as 10 últimas jornadas a serem disputadas mais de 2 meses depois do que havia acontecido nos últimos jogos da primeira metade. Portanto, a análise que eu faço à Liga Portuguesa em geral é uma análise de baixa qualidade por parte das equipas. Infelizmente, ainda não conseguimos subir o nível da competição e houve um certo alinhamento, nivelamento por baixo, em que houve muita perda de pontos por parte de todas as equipas, inclusivamente os dois candidatos ao título. O que faz com que possamos ver que não foi um campeonato com muita qualidade, é verdade. Não foi, se calhar, daqueles mais bem jogados, sobretudo pelas duas equipas que lutaram até ao fim por esse troféu. E aí, quando o padrão está colocado de uma forma muito baixa por parte destas equipas, é natural que se não houver aqui uma superação muito grande de uma equipa que permita intrometer-se nesta luta pelo campeonato, vai ser um campeonato com uma disputa emocional bastante complicada entre as equipas, mas não muito bem jogado. É natural que assim aconteça e foi o que se passou. Sentiu-se que houve mais preocupação das equipas não grandes, chamadas não grandes, em apresentar um futebol mais aberto, mais ofensivo, pelo menos sempre que se enfrentavam entre si estas equipas. Também tivemos aqui treinadores que marcaram a diferença nesse sentido, como é o caso de Carlos Carvalhal, que foi um excelente
e surpreendente contratação para o Rio Ave. João Pedro Sousa, no topo Famalicão, ainda e Vieira, que já era um velho conhecido do nosso campeonato, tal como Carlos Carvalhal, mas que vinha fazendo temporadas lá fora. Ricardo Soares, que durante a época substituiu o treinador anterior no Moreirense, que até estava a fazer um trabalho meritório e que acabou por, na altura eu fiz esse comentário, que não achava a melhor altura para despedir um treinador e até porque estava a fazer um bom trabalho, mas a verdade é que Ricardo Soares conseguiu exponenciar tecnicamente e coletivamente este Moreirense e levou um campeonato muito interessante. Também equipas como Santa Clara, com João Henriques, que evidenciou aqui alguma melhoria na qualidade de jogo. Marítimo, que com José Gomes, que entrou também a meio da época, teve uma enorme melhoria. O próprio Daniel Ramos, que é um treinador muito pragmático, nesta fase final da época evidenciou aqui uma preocupação de começar a construir, começar a iniciar a construção do futebol ofensivo da equipa com mais qualidade, saindo pé para pé. Portanto, há aqui várias equipas que mostraram um futebol interessante, ainda não muito consistente na maioria destes casos, mas que dá bons sinais em relação ao que o futebol português pode ser, sobretudo se continuarmos a optar por este tipo de treinadores e de ideias de jogo. Portanto, o meu balanço global nem é completamente positivo, nem completamente negativo, mas tendo em conta o confinamento a que foi sujeito também o futebol, acho que esperava que pudesse ser pior do que aquilo que na verdade aconteceu, por isso um sinal positivo e de esperança para as próximas temporadas. Eduardo, queria também que desse a tua opinião acerca do seguinte. Nós falamos aqui em edições anteriores acerca do caso do Famalicão, que ainda no início da época estava nos lugares de topo e tinhas até destacado esse facto como algo positivo e diferente. No entanto, a equipa, o clube, acabou em 6º lugar e depois tivemos também a ascensão do Braga para esse 3º lugar, à frente do Sporting e também do Rio Ave. O que é que achas que no fundo aconteceu aqui? Claro que pelo meio tivemos a pandemia, não é? Só isso já foi um impacto, como tu falaste, generalizado, mas o que é que achas que pode ter também acontecido aqui? Eu acho que relativamente ao Famalicão, até foi daquelas equipas que não sentiu tanto a paragem competitiva, pelo menos entrou bem, inclusivamente um dos 2 primeiros jogos após essa paragem foi contra o Futebol Clube do Porto. Quer no outro jogo conseguiram vencer, ou seja, os 2 primeiros jogos foram vitoriosos para os famalicenses, e acho que o principal problema não esteve aí, no caso dos comandados de João Pedro Sousa. Acho que foi uma equipa que por vezes teve dificuldade na transição defensiva, uma equipa que quando em posse era muito perigosa e estava muito confortável com essa toada de jogo, circulação de bola, acelerando aqui e ali e conseguindo sempre criar perigo nessas alturas para as equipas adversárias. Fez bastantes golos, foi uma equipa que só marcou menos golos do que os
3 primeiros classificados, portanto, por aí se vê que era uma equipa que poderia perfeitamente até ter chegado a um lugar europeu. Mas lá está, esse problema na transição defensiva, inclusivamente na posição do lateral esquerdo, lateral direito, jogadores que foram atacando bem, quer Centelles, quer Colli do lado esquerdo, do lado direito. A época ainda começou com Richelli, que é um jogador que fecha melhor, porque é de raiz central, mas que pode dar outras coisas em termos defensivos à equipa. Mas depois Ivo Pinto, inclusive Diogo Gonçalves em algumas alturas foi utilizado nessa posição, e aí a equipa ressentiu-se em termos defensivos, apesar de uma das figuras do campeonato, ou um dos jogadores que se tornaram promessa para próximas épocas através da sua prestação no campeonato, que foi Neoen Pérez, o central emprestado pelo Atlético de Madrid ao Famalicão, esteve em grande. Mas depois a forma como a equipa defendia de uma forma global levou a ter aqui bastantes dissabores e sofreu realmente muitos golos, 51 golos ao longo da competição, e isso levou a que perdesse aqui alguma consistência em termos de resultados, em termos defensivos, que resultou nesses mesmos resultados, passo o Leonardo. Portanto, acho que o principal problema do Famalicão foi esse, e o Braga foi uma equipa que passou aqui por vários treinadores ao longo da época, e que perdeu, sentiu a determinado momento a perda, sobretudo de Ruben Amorim, que está a fazer um trabalho excepcional, um treinador que mostrou um pragmatismo muito, muito grande, uma forma de jogar que para muitos não muito atrativa, é verdade, mas que foi muito eficaz e sobretudo para um treinador jovem, um treinador que ainda tem pouca experiência, foi um trabalho muito meritório que fez aqui no Braga. E quando passou para o Sporting era impensável, na altura, que os Leões ultrapassassem os arsenalistas. A verdade é que conseguiram, na reta final, no início da reta final, digamos assim, ultrapassar os minhotos, mas depois no último jogo o Sporting de Braga conseguiu ao sprint ultrapassar o Sporting, igualá-lo na classificação, mas com vantagem nesse confronto direto, ultrapassá-los novamente e ficar em terceiro lugar. Eu acho que o segredo para este Braga foi a cultura de vitória que o Braga foi acumulando ao longo das épocas passadas, sobretudo esta última década foi uma década muito boa por parte do Sporting Braga, uma equipa que chegou a lutar pelo título nacional, que se nota que quando passa por maus momentos, e tem passado por alguns maus momentos nestas épocas, mas que se consegue reerguer com relativa facilidade, e por isso é cada vez mais uma equipa grande. E acho que não foi um Braga espetacular, o Braga desta época, mas foi-se mantendo sempre à tona, mesmo nessas dificuldades, mesmo quando foi ultrapassado pelo Sporting, e conseguiu depois, com essa cultura de vitória, essa maior maturidade, até se calhar do que o próprio Sporting. O Sporting, que depois também apresentou uma equipa muito jovem em determinados momentos da época, e mesmo sendo um crónico candidato ao título, atualmente o Sporting de Braga, a certos níveis, acaba por ter mais maturidade competitiva, e aí foi decisivo realmente esse fator para os arsenalistas confirmarem este lugar no pódio.
acho que estas classificações de Braga e Famalicão, destas equipas minhotas, teve muito a ver com estes fatores que influenciaram de sobremaneira essa posição. Muito bem, Eduardo, e também queria que falasses noutro caso, que é das promoções, neste caso do Portimonense e do Desportivo das Aves. O que é que pode ter corrido mal também aqui neste caso? E também podes destacar algum aspecto positivo, claro, que eventualmente penses. São casos muito diferentes. O Desportivo das Aves ficou prematuramente arredado dessa discussão pela permanência, porque fez uma época realmente muito abaixo do que vinha sendo o hábito nos avanços. Uma equipa que chegou mesmo a ser vencedora da Taça de Portugal, frente ao Sporting, e que realmente teve uma época muito complicada, com rescisões várias. Foi uma equipa que já da época passada para o início desta temporada, que agora termina, já havia perdido alguns jogadores muito importantes. Era uma equipa que chegou a ter jogadores nestas últimas 2 épocas, jogadores para eventualmente lutar até pela Europa. Eu lembro de grandes equipas do Desportivo das Aves, mas que foi os seus elementos foram saindo por isto e por aquilo, e ao longo desta época, acima de tudo por motivos de salários em atraso, problemas internos no Desportivo das Aves, deram aso a uma SAD que esteve durante este tempo em disputa com o clube, portanto a presidência do clube, e ao ponto de, nas últimas 2 jornadas, o Desportivo das Aves, já despromovido à segunda liga, pôr em causa a realização ou a comparência nos últimos 2 jogos, que seriam contra o Benfica em casa e contra o Portimonense, precisamente a outra equipa que acabou por descer de divisão, na última jornada. E de facto, o Desportivo das Aves, o que se passou no Desportivo das Aves, dava um programa só, uma conversa à parte, mas a verdade é que, tendo sido desbaratado o seu plantel aos poucos, por iniciativa ou do Aves ou dos vários elementos que compunham o plantel, isso tornou muito mais difícil manter a qualidade, ou manter uma qualidade mínima para poder manter-se, ou lutar pelo menos por essa manutenção na Primeira Liga, e por isso, de uma forma muito prematura, os avenços ficaram arredados dessa luta, e olhando ao plantel que terminou a época, sem dúvida acabou por ser o pior plantel de longe na Primeira Liga, e foi natural que tivesse ficado no último lugar. Relativamente ao Portimonense, foi uma disputa até ao fim. O Portimonense vinha de uma boa época com António Folha. Esta época não começou tão boa, tão fácil. É uma equipa que mantém a sua toada em termos de plantel de uma equipa tecnicamente evoluída, e por isso não era expectável para muitos que estivesse nessa situação de lutar pela permanência até à última jornada e de acabar por cair mesmo na segunda divisão. Mas eu acho que esta situação, mesmo depois com a entrada de Paulo Sérgio, que foi uma entrada feliz, nem sempre, não sou muito favorável, como sabes, a estas chicotadas psicológicas, estas substituições de treinador a meio da época. Às vezes resulta, há sempre exceções, e no caso do Portimonense parecia estar a resultar, mas lá está, a construção do plantel, na minha opinião, neste caso, foi o fator mais decisivo para este resultado final na época.
porque é uma equipa que realmente, tecnicamente, tinha várias soluções, apesar de ter perdido de uma época para a outra Nakajima, por exemplo. Peço desculpa, Nakajima já não estava no clube neste caso, mas perdeu aqui alguns jogadores, um outro jogador que poderia também ter ajudado de outra forma o plantel a salvar-se, mas por exemplo, podemos dizer que este plantel continha jogadores como Tabata, que para mim tem um lugar num grande, sem dúvida nenhuma. Também Lucas Fernandes, também antevejo um futuro muito promissor a este médio criativo. E depois lá na frente de ataque, Jackson Martínez. Mas estamos a falar de jogadores realmente muito evoluídos a nível técnico, mas que depois, no caso, por exemplo, de Jackson Martínez, evidencia grandes dificuldades físicas, e isso, o facto de Jackson Martínez ter sido uma opção, creio que poderei mesmo dizer, na maioria dos jogos dos algarvios para titular, acabou por torná-lo um jogador em certas fases dos jogos, um jogador a menos na equipa, não pela sua qualidade, que realmente é muita, mas porque o futebol não é só qualidade técnica, e Jackson Martínez, um jogador que já deu tanto ao futebol e ao futebol português em particular, custa vê-lo nesse sofrimento, a não conseguir voltar a estar a um nível minimamente aceitável em termos físicos, em termos competitivos. E acho que fazer um plantel com base nos atributos técnicos dos jogadores, muitas vezes pode resultar nestes dissabores, quando não se consegue exponenciar ao máximo essa superioridade técnica que tem em relação a muitas outras equipas, e essas equipas conseguindo equilibrar o jogo a esse nível, depois física e animicamente estando mais fortes, acabam por trazer grandes problemas a uma equipa como o Portimonense. Foi isso que aconteceu na maioria dos jogos. Paulo Sérgio ainda conseguiu fazer acreditar, fazer aqui um renovar de esperança para os algarvios, mas já não foi a tempo. A ponta final acabou por ditar um Portimonense a não conseguir mais pontos do que os seus adversários diretos, e assim Vitória de Setúbal e Belenenses Chade, também Tondela, Paços de Ferreira acabou por se salvar ainda antes das últimas 2 jornadas. Conseguiram fazer mais resultados positivos e salvaguardar a sua posição na Primeira Liga. Agora, Eduardo, esta é uma edição especial que falamos sobre o balanço da época. Teremos depois uma análise mais aprofundada acerca daquilo que aí vem, do que se pode esperar mais para a frente. Entretanto, por ser uma edição especial, vamos ter uns destaques também especiais, e por isso é que, Eduardo, ia-te perguntar, neste caso, por exemplo, qual é que é o jogador, a equipa e o treinador que tu mais destacas nesta época, e também, se tiveres, portanto, outro destaque ainda deste género, também podes também dizer-nos. Para mim, o melhor jogador foi Jesus Corona. Acho que foi o jogador mais desequilibrador no Futebol Clube do Porto, seguido muito perto de Alex Telles. Foram realmente jogadores que, em jogos que estavam complicados para os Dragões, conseguiram
muitas vezes resolver, apareciam no momento mais delicado, para resolver com golos ou assistências. Por isso, se tivesse a oportunidade de eleger dois, seriam eles os dois, Alex Telles e Corona. Para só dar aqui destaque a uma individualidade, o mexicano do Futebol Clube Porto, creio que ainda esteve a um nível ligeiramente superior, e foi o jogador da época. A equipa? Eu, como equipa da época, eu também acabaria por colocar o Futebol Clube do Porto. Tive aqui algumas dúvidas, porque houve uma equipa que realmente foi uma surpresa enorme, uma surpresa muito positiva para todos, sobretudo porque vinha da segunda liga e não se esperava um impacto tão grande, não só em termos de resultado, como também em termos de qualidade de jogo. E essa equipa é o Famalicão. Mas pela forma altamente competitiva como encarou este campeonato e a paragem competitiva, este retorno, a forma como conseguiu vencer as duas principais competições em Portugal, mesmo tendo passado por vários obstáculos, alguns momentos também difíceis na época, e já tínhamos dado aqui destaque a Sérgio Conceição, realmente como o melhor jogador, teria que ser também um jogador do Futebol Clube do Porto. Como melhor equipa, eu colocaria o Futebol Clube do Porto, não que tenha sido uma época fantástica em termos de qualidade de jogo, como há pouco abordámos, mas foi a equipa mais competente e que nos momentos decisivos não falhou. Por isso, o Futebol Clube do Porto. E quanto ao treinador? Eu, como treinador, eu já tinha dado destaque a Sérgio Conceição, mas apesar de ser realmente aquele que levou a sua equipa a resultados palpáveis, eu daria aqui destaque a João Pedro Sousa, o treinador do Famalicão, porque acredito que o futebol não é só resultado. O resultado muitas vezes é enganador em termos da real qualidade, real potencial dos treinadores, dos jogadores, e quando conseguimos entrar numa competição nova, uma competição completamente diferente da segunda liga, conseguimos ter este impacto em termos não só de resultado, porque o Famalicão, há pouco mencionaste que o Famalicão esteve em terceiro lugar numa dada altura da época. Isso foi quando nós fizemos aqui uma primeira análise, mas o Famalicão chegou a estar na liderança mesmo do campeonato, e tinha não só bons resultados, como conseguiu excelentes exibições. Há pouco falámos do futebol atrativo, pé para pé, sempre à procura da melhor solução, fluido, a antítese do pontapé para a frente que víamos há poucas épocas atrás em algumas equipas, e que já vemos cada vez menos em Portugal. Por isso, o Famalicão, na pessoa do seu treinador, João Pedro Sousa, que é um dos principais artífices realmente desta fantástica época, que não conseguiu culminar da melhor forma com um lugar na Liga Europa, mas que certamente, por este sexto lugar incrível, e que muito poucos acreditariam, dá esperança de, num futuro próximo, os minhotos estarem sem dúvida nas competições europeias. Muito bem. E quanto ao melhor momento, tens também algum destaque que queiras fazer? Melhor momento da época? Para mim, o melhor momento da época foi o
o retorno após o confinamento. Muitos, inclusive eu, colocavam em questão se o campeonato iria retomar ou não. Eu sempre achei que deveria retomar, mesmo que retomasse em agosto, setembro. Claro que seria muito mais prejudicial para as equipas estar ainda mais tempo parados e com a época em suspenso durante um período ainda mais alargado do que tivemos. Mas acho que, considerando que estava planeado que se o campeonato terminasse na altura, sem um campeão ou com um campeão que seria o campeão, o líder que estava no momento, que seria também o Futebol Clube do Porto, e com as equipas nos seus respectivos lugares, que ditariam também as descidas e as idas, as qualificações para a Liga Europa e para a Liga dos Campeões. E o campeonato começaria, o campeonato seguinte na data habitual, ou seja, em finais de agosto ou eventualmente em inícios de setembro. Essa era uma das situações que estava em cima da mesa, mas na minha opinião seria sempre injusto sobretudo cancelar uma época sem que houvesse, sem que contasse a pontuação que cada uma das equipas tinha conseguido até então. Seria um investimento muito grande a todos os níveis, não só financeiro, mas sobretudo a nível desportivo, que iria por água abaixo. E acho que foi muito positivo ter regressado o futebol, independentemente de ter sido na melhor altura ou não. Isso é uma questão que vai sempre passar também por outro tipo de análise, uma análise mais também de alguém avalizado na área da saúde. A verdade é que, aparentemente, conseguimos controlar, em termos do fenómeno de futebol, esta pandemia. Não houve, a priori, não houve nada de muito grave em resultado dessa retoma, mas de uma forma ou de outra acho que era importante recomeçar e levar esta época 2019-2020 até ao fim. Essa decisão para mim foi o melhor momento da época. Muito bem, Eduardo. Bem, e ainda bem que assim também temos nós mais temas aqui para debatermos. Bem, Eduardo, esta nossa edição sobre o balanço fica por aqui. Obrigada pelos teus comentários. E depois vamos também, estamos quase a poder regressar também com a edição presencial do nosso programa, no sítio do costume. Enquanto isso, podem assistir às edições anteriores do Remata à Conversa, quer em jornalreferência.pt, quer nas nossas redes sociais. Disponibilizamos sempre no Facebook e no Instagram, onde estamos em direto neste momento, e mais tarde no YouTube, onde temos lá as edições todas anteriores a esta, podem ir ver, assim como as notícias sobre a região norte em jornalreferência.pt. Obrigada por estarem desse lado, obrigada também a quem esteve aqui em direto pelo Instagram e pelo Facebook. Nós vimos aqui os comentários que vocês colocaram, pelo menos houve aqui um seguidor nosso que comentou. Obrigada por isso. E esperamos por vocês aí desse lado numa próxima edição. Até à próxima.